pessoal, boa noite para todos vocês. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, Padre Ednilson, é o padre aqui da paróquia da minha cidade. Quer se apresentar, padre? Eu sou o Padre Ednilson, fui nomeado pároco de Quaraci em 2015, estou com 1 ano e 5 meses aqui na cidade, estou à sua disposição. Bem, como é o mês de agosto, a igreja celebra o mês das vocações. E eu noto que muita gente confunde vocação com dons. O que é a vocação? A vocação, especificamente falando, é um chamado de Deus. A palavra vocação vem do verbo latino vocare, que significa chamar. E Deus nos chama para as mais variadas vocações. Não uma vocação única, existem várias vocações. O importante é que nesse chamado de Deus, a gente diga sim e esteja à disposição dele para servi-lo naquilo que ele nos chama. Certo. Como o senhor falou, existem várias vocações. Quais são essas vocações e qual a diferença entre elas? Olha, a gente poderia classificar de uma forma geral, por exemplo, a igreja já faz isso nesse mês de agosto, quando celebra 4 grandes vocações. Né? A vocação do padre, né? No primeiro domingo de agosto. Depois, no segundo domingo, celebra a vocação da família, representada pelos pais, com o Dia dos Pais. A igreja faz uma reflexão da responsabilidade da família, da vocação do pai no seio da família. E no terceiro domingo, a igreja nos chama a refletir a vocação dos religiosos, as pessoas que se consagram para o serviço ao Senhor, mesmo não sendo pessoas ordenadas, né, que recebem o sacramento da ordem, mas são pessoas que se consagram para o serviço. E no último domingo, a igreja focaliza a vocação do leigo, sobretudo colocando a vocação do catequista, porque todo batizado, todo leigo, ele é um evangelizador. Ele é chamado para evangelizar. A igreja reflete a vocação do catequista nesse último domingo. Certo. Eu tenho notado na internet muitos jovens falando assim, eles denominam como estou em crise vocacional, porque eles sentem dificuldade em identificar qual é a vocação. Existe uma forma de identificar esse chamado? Olha, primeiro a gente deve procurar ouvir o apelo de Deus, a palavra de Deus, né? Deus nos convida, nos chama. Se a gente realmente sentir chamado, né? Deus está naquele momento atuando na vida da gente, né? O importante é a gente dizer sempre sim. Eu acho que a alegria, a felicidade do ser humano está em dizer sim a Deus. À medida que ele diz sim, ele vai discernindo o que Deus realmente quer para ele. E assim ele vai, de uma certa forma, se firmando, direcionando a sua vocação, apesar de que ele possa encontrar dificuldades nesse discernimento, dúvidas, etc. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, vai nos iluminando, nos guiando nessa vocação escolhida. Então, assim, falando de uma forma pessoal, como o senhor se sentiu chamado ao sacerdócio? Olha, o chamado, a minha vocação surgiu na minha cidade natal. Eu tenho a impressão, eu sempre coloco isso, que foi justamente a carência, a assistência religiosa que existia lá na minha cidade, né? Nós tínhamos padre lá uma vez por ano, que vinha de Camamu na época, e o povo ficava de uma certa forma ali, através dos encontros que eram feitos, das celebrações do mês de Maria, na festa da padroeira. Era de ano em ano que o padre aparecia, quando era na festa, às vezes uma outra vez no ano, mas era muito raro. Então eu creio que dentro dessa realidade, Deus me chamou para estar a serviço dele, sobretudo diante daquela carência, né, da assistência religiosa àquele povo. Minha avó, ela tomava conta da igreja e os padres, quando vinham à cidade, ficavam hospedados lá, na casa dela. E aí eu tinha sempre contato com o padre, né, que chegava ali, sempre quando mudava o padre da paróquia de Camamu, era o padre vinha de Camamu. Eu sempre estava em contato com ele. E eu fui sempre conversando e tal, e um dia eu falei com o padre que eu gostaria de ser padre. Quer dizer, Deus tocou no meu coração para me dirigir àquela pessoa que estava ali, né, o enviado dele, para falar. Ele me falou todo o processo, como era que fazia para entrar no seminário, essa coisa toda e tal. Eu aceitei e fui.
né? Não vou dizer que fui já decidido, que era realmente aquilo que eu queria, mas lá eu fui vendo e fui me firmando e fui descobrindo que era aquilo que eu queria e que Deus estava me chamando. E existem dificuldades, né? Às vezes aparece uma dificuldade e a pessoa já desiste. É importante ter certeza e ir firmando essa certeza, como o senhor falou, né? São as provações que a gente passa. E no seminário, na formação, a gente passa por muitas provações. Não sei se é para testar se realmente a gente tem vocação ou não, se vai desistir na caminhada, mas a gente foi muito testado, provado, e tal, nisso, naquilo e tal. Né? Às vezes os superiores, né, os dirigentes, né, testavam a gente para ver a obediência, se realmente a gente ia obedecer aquilo que eles estavam determinando. Em tudo isso a gente via uma aprovação também, mas com a graça de Deus a gente ia superando. Né? É tanto que da minha turma nós tínhamos em torno de 64, parece que foram 64 na minha época que entraram, né? Mas só perseveraram 4. 60 desistiu. Tanto desistia por conta própria, como o seminário mandava embora, né? Então não via as vocações, aí mandando embora. Apesar de que outros iam surgindo depois. Ficamos nós 4 daquela primeira turma quando nós entramos, mas outros foram aparecendo depois também. E hoje em dia, o senhor acha que tem sido raro os jovens despertarem a vocação sacerdotal? Olha, eu acho que já houve tempo mais difícil na igreja. Me parece que agora, né, estão surgindo muitas vocações. Todas as dioceses estão assim, com seminaristas, né? Tem diocese com seminários, né, com muita gente, outras menos, mas sempre tem vocações. Porque houve uma crise, um período que quase os seminários fechavam, né? Assim, muitos seminários iam diminuindo e tal, e chegava a ponto de fechar, depois reabriram, mas a vocação passou por uma crise muito forte. Hoje eu acho que já está bem melhor. Certo. Existe um motivo especial para agosto ser o mês das vocações? São por causa dessas datas que o senhor falou, que a igreja escolheu esse mês para refletir as vocações? A igreja escolheu o mês de agosto. Agora nós temos um grande expoente vocacional no mês de agosto, né? Sobretudo para a vocação religiosa. Né? O São João Maria Vianney, um pároco modelo, foi um pároco modelo de padre, e foi colocado como padroeiro dos padres. Mas também no mês de agosto, porque o Dia dos Pais não é colocado pela igreja, né? A igreja aproveitou já essa data que já existia do Dia dos Pais, no mês de agosto, e aí também faz essa reflexão sobre a vocação dos pais na família, etc. E tem também o dia de São Lourenço, né, que é o padroeiro dos diáconos, que também é a vocação dos primeiros diáconos na igreja, foi martirizado, São Lourenço, e foi colocado como padroeiro dos diáconos. E naquele dia é também dedicado, é o dia do diácono. A igreja celebra sempre essa festa, né, mostrando esse serviço também que o diácono presta na igreja, né, um grande expoente também na igreja, né, o diácono com o seu trabalho. Algumas paróquias, eu não sei se são paróquias ou dioceses, fazem encontros vocacionais. Como funcionam esses encontros? Os primeiros encontros, normalmente no Diocese de Ilhéus faz todo ano, né? Agora mesmo no mês de agosto vai ter um. É a nível diocesano. É a nível diocesano. Eles fazem os encontros mais como um despertar vocacional. Agora, aqueles que já têm uma caminhada, que já foram despertados e tal, eles fazem encontros separados. Mas existem uns que são assim, né, para despertar a vocação e tal. Eu até estou vendo se manda alguém daqui de Quaraci para esse próximo aí. Certo. Ela pode ter sido chamada ou ela não atendeu bem o apelo que lhe foi feito, ela teve dificuldade de discernir esse chamado. Aquela passagem de Samuel mesmo, que, né, ele era chamado por Deus, ele pensava que era Eli que estava chamando, né? Quando não era, era o próprio Deus que chamava, e quando ele percebeu que não era, que o menino estava assim nesse processo, ele orientou que o menino respondesse: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, né, Samuel? Para responder esse apelo, esse chamado de Deus. Assim na vida de qualquer pessoa também que se vocacionado, ele pode, em um determinado momento, ele ver que não é realmente aquilo que ele queria, né?
ou que aquele não está sendo talvez o chamado de Deus na sua vida. Deus está lhe chamando para uma outra função, outra missão, outra vocação, quem sabe. Certo. Então, para encerrar, se o senhor quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Olha, eu quero dar um testemunho de que eu sou muito feliz no sacerdócio. Desde que eu me senti chamado e procurei corresponder a esse apelo de Deus, eu em nenhum momento eu desanimei ou fiquei frustrado. Então eu quero incentivar os jovens também que deixe esse apelo de Deus cair no seu coração, na sua vida, né? Para que possa também responder a esse chamado e ir trabalhando esse chamado de Deus na sua vida, fazendo o discernimento necessário para que possa também dizer sim a Deus e você será muito feliz. Como é a frase que o senhor fala da vocação? A vocação? Vocação acertada. Ah, futuro feliz, né? Vocação acertada, futuro feliz. Fica aí o recado. Então eu quero te agradecer por o senhor ter se disponibilizado para conversar um pouquinho com a gente sobre as vocações. Fica aí o recado de Padre Ednilson. E o nosso muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau.